João capítulo 5, versículo de número 1. Agora foi. Depois dessas coisas houve uma festa dos judeus e subiu Jesus a Jerusalém. Eu vou ler lá com você porque a minha tradução ela é bem diferente. Volta para mim. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descesse, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Quem pode aplaudir o Senhor nosso Deus bem forte nessa noite? Aleluia. Mais forte, igreja viva. É a palavra de Deus que você está aplaudindo, não é homem. Oh, glória. Quantos amam a palavra de Deus? Foi ela que mudou a nossa história, a nossa vida. A Bíblia está nos contando a história de um homem que um milagre na sua vida era improvável. A Bíblia está contando para nós a história de um homem que ao seu redor, diante dos seus olhos, só o que ele via era o impossível. Um homem que não estava sofrendo há um dia, nem há 2 dias. Pare para pensar em um dia de sofrimento. Um dia de sofrimento, um dia inteiro de sofrimento, é muito ruim de viver. Uma semana de sofrimento é terrível. Um ano, nem pensar. Aquele homem estava há 38 anos. Quando eu completar 38 anos, talvez eu consiga entender o que significa isso. Já passei dos 38 faz tempo. Mas aquele homem estava sofrendo há 38 anos. Porque há 38 anos ele estava paralítico, colocado em um leito, na beira de um tanque. E aquele tanque era um tanque conhecido para os judeus da época. Existem algumas briguinhas teológicas a respeito dessas questões, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero ficar na palavra e receber completamente o que a palavra nos diz. A Bíblia diz que aquele tanque que ficava próximo à porta das ovelhas tinha nele um mistério. De tempo em tempo, o anjo do Senhor descia naquele tanque, agitava as águas, e o primeiro que se jogasse ali dentro era curado. Aquele tanque ele tinha 5 alpendres, 5 divisões, e havia ali uma multidão. A Bíblia diz que havia uma multidão de enfermos, uma multidão de doentes. Aquele lugar, Betesda, que significa casa da graça, casa da misericórdia, era não um lugar de cura, mas era um lugar de alento para os sofredores. Estavam ali esperando o agito das águas para serem curados, mas não pela medicina, não pelos homens, serem curados por um milagre que pudesse acontecer. Os homens daquela época, não diferente de hoje, quando tinham alguma enfermidade, ao qual tinha algum tipo de tratamento, eles recorriam aos tratamentos. Mas quando tinham alguma enfermidade que era impossível naquela época de ser curada pelos homens, eles eram enviados a Betesda e ficavam ali. Diz que havia uma multidão de pessoas necessitando de milagres na sua vida. E haviam ali coxos, haviam ali surdos, haviam ali pessoas com a mão ressequida. Mas aquele homem, ele estava paralisado.
Se a situação de todas as pessoas que estavam ali já era difícil, a situação daquele homem se agravava. Porque qual é a chance que um paralítico tem de chegar primeiro nas águas movimentadas do que um surdo? Qual é a chance que o paralítico tinha para se jogar nas águas antes de alguém que tinha uma mão ressequida? Ele não tinha chance nenhuma. Ele era paralítico. Ele não tinha como se movimentar quando as águas eram agitadas. Surdo ao ver o movimento das águas, ia lá e se jogava. O que tinha uma mão ressequida corria para a água e se jogava. Se a situação de todas as pessoas que estavam ali já eram difíceis, a situação daquele homem se acentuava e acrescentava-se de dificuldade. Ele chega a dizer que ele não tem ninguém para lhe ajudar. 38 anos ele está ali, prostrado, paralisado. Em determinado momento da sua vida, levaram ele lá e deixaram ele lá. Mas naquele dia, a Bíblia diz, no versículo de número 1 que nós recém lemos, estava tendo uma festa em Jerusalém. Os judeus, eles têm muitas festas. São 7 principais festas religiosas. E 3 delas os judeus têm que ir ao templo adorar. A Bíblia não diz qual é a festa que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que estava tendo uma festa no templo. Era uma dessas festas que era que os judeus precisavam ir ao templo. E todas as vezes que essas grandes festas aconteciam, o templo se tornava um lugar de muita movimentação. Ao chegar aqui, quem teve dificuldade para estacionar o carro aqui nessa noite? Está tendo uma festa aqui. Movimentos, o parque está ali, pessoas estão ali, movimentos estão ali. A festa dos judeus era uma festa muito maior do que essa, porque era uma festa nacional. Movia a nação toda, imagine, o país todo ia para lá, eram milhões de pessoas. Milhões de pessoas, movimentava a nação toda dos judeus. E o templo era o lugar principal naqueles dias de festa. Mas o versículo de número 1 diz que embora as multidões, embora os homens fossem para a festa, Jesus tinha uma outra prioridade. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, ó, Jesus tinha uma outra prioridade. Aleluia! Talvez quando Jesus está indo com os discípulos para Jerusalém, e todos estão sabendo, está tendo uma festa, uma grande festa. Talvez um dos discípulos pensou, nós vamos para a festa. Nós vamos ir para a festa. Quantas pessoas talvez viram você estacionando o seu carro hoje aqui e acharam que você estava indo para a festa? Mas assim como Jesus, você tinha uma outra prioridade nessa noite. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, eu tenho uma outra prioridade. Quem sabe Jesus estava indo com os discípulos. E os discípulos, e algum discípulo pensando, nós estamos indo para a festa, Jerusalém, está todo mundo indo para Jerusalém, está todo mundo indo para a festa. Só que Jesus não foi ao templo. Estavam todos lá, quem gostava de discurso estava no templo. Os homens que colocavam as suas melhores roupas iam para o templo. Os religiosos foram para o templo. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os políticos da época, todos foram para o templo. Mas Jesus, ele foi para um lugar de misericórdia. Ele foi para a casa de misericórdia. Jesus foi para onde estavam os enfermos. Jesus foi para onde estavam os doentes. Jesus foi para onde estavam os sofredores. Porque a prioridade de Jesus sempre será aqueles que estão sofrendo. Quem sabe muitos poderiam acreditar que naqueles dias o lugar para se encontrar Jesus seria no templo, seria na festa. E poucos talvez iriam imaginar que o lugar onde poderia se encontrar Jesus naquele dia de grande festa era um lugar onde você ouvia choro, onde você ouvia lamento, onde você via abandono, onde você via solidão. Enquanto todos os olhos estavam voltados ao templo, enquanto todos os corações estavam voltados para a festa, o coração de Jesus estava voltado para Betesda.
que Jesus tinha uma prioridade. E a prioridade de Jesus sempre foi curar, salvar, abençoar e transformar. Deixa eu te dizer um mistério nessa noite. Você é a prioridade de Jesus. Tua casa é a prioridade de Jesus. Teu casamento, tua família, teu lar, teus filhos são a prioridade de Jesus. Os olhos de Jesus estão sobre ti, sobre o teu lar, sobre a tua vida nesta noite. Os olhos dele estão sobre ti, porque a prioridade de Jesus continua sendo você. Quem pode aplaudir ele bem forte nessa noite? Quem poderia imaginar? Betesda era o lugar dos improváveis. Betesda era o lugar dos esquecidos. Betesda era o lugar dos sofredores. Mas justamente naquele dia, olhe para cá, justamente naquele dia, quem iria imaginar que Jesus trocaria a festa, que Jesus trocaria o templo, que Jesus trocaria a multidão se alegrando por uma multidão de sofredores. O homem pode não fazer Jesus a sua prioridade. Jesus deveria ser a nossa prioridade. Ele ensinou: buscar em primeiro lugar o reino. Jesus ensinou que o homem deveria fazer o seu reino a sua prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós deveríamos fazer Jesus a nossa prioridade, mas nós não fazemos. Na escala de valores da nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus vai ficando sempre em segundo plano. Nossa vida de oração, muitos de nós oramos, se sobra tempo. Muitos de nós lemos a palavra de Deus, se sobra tempo. Muitos de nós vamos à casa de Deus, buscar a Deus, agradecer a Deus, clamar por Deus, se sobra tempo. Mas a Bíblia nos ensina outro caminho. Assim como Jesus faz você a prioridade dele, aprenda a fazer ele a sua prioridade. Quem está entendendo nessa noite? Sabe quando todas as demais coisas vão ser acrescentadas à sua vida? Quando você fazer o reino de Deus a sua prioridade. Se este é um reino, este reino tem um rei. E este não é um rei qualquer, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Se você faz o reino a tua prioridade, você faz do rei a sua prioridade. Busque a Jesus em sua vida. Quem está entendendo, diga amém nessa noite. Muitos corações estavam voltados para a festa. Muitos corações estavam voltados para o templo. Mas o coração de Jesus estava voltado a Betesda. A Bíblia não dá todos os detalhes, senão a Bíblia teria que ser um livro. E aí cabe a nós conjecturarmos com o nosso pensamento sem forçar demais o texto. Mas sem forçar demais o texto, eu posso conjecturar, imaginar com meus pensamentos. Se eu fosse um dos discípulos, eu até ia ficar zangado com Jesus. Eu ia até dizer: Jesus, tu está indo pelo lado errado. Imagina eu indo com Jesus. Imagina eu indo com Jesus. Vem cá, tu vai ser Jesus. Olha que Jesus lindo aqui. Olha esse Jesus. Ele é tímido. Eu adoro pegar ele porque ele é tímido. Imagina eu indo com Jesus. Eu indo com Jesus. O templo está para cá. Betesda está para lá. E Jesus está indo para Betesda. Jesus, tu está indo para o lado errado. A festa está para lá. O templo está para cá, está para lá. Talvez eu poderia imaginar que Jesus estava indo para o lado errado. Mas Jesus não erra nos seus caminhos. Jesus não erra nos seus planos. Jesus não erra nos seus propósitos. Nós podemos não conhecer os caminhos de Deus. A Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os planos de Deus não são os nossos planos. E às vezes Ele tem caminhos que nós não entendemos. Mas por mais que nós não entendamos os caminhos de Deus, o melhor sempre vai ser confiar nele. Se eu fosse um discípulo, olha esse Jesus, coisa linda, eu ia dizer: pô, Jesus, tu está indo para o lado errado, Jesus. O
templo é para lá. Jesus está dizendo, mas não, eu vou para Betel. Está desligado. Eu poderia achar que Jesus está indo, está rendendo. Uma hora eu vou pegar tudo. Estou brincando, ele não vai mais na igreja. Vou pegar. Eu poderia achar que Jesus está viajando. Quem erra o caminho somos nós, irmãos. Porque a gente consegue entender os planos e os propósitos que Deus tem na nossa vida e na nossa história. Quem está entendendo isso, amém? Jesus tinha uma prioridade. Olhe para quem está perto de você, olhe no olho dessa pessoa e diga assim, ó, a prioridade dele é você. É você. Você que está nos visitando, você que veio aqui nessa noite, Ele moveu tudo. Ele fez você conhecer pessoas que conheciam este lugar. Ele moveu o sobrenatural. Ele fez você estar mexendo no celular e vendo o culto ao vivo. Alguma coisa Ele fez para mostrar que você era a prioridade dEle, para colocar você hoje aqui para te dizer, eu estou me movendo em teu encontro, porque você continua sendo a minha prioridade. Quem pode aplaudir Ele bem forte nessa noite? Ei, aleluia! Jesus não foi para a festa, Jesus vai a Betesda. E quando Jesus chega ali em Betesda, aquela multidão de enfermos, sofredores, a Bíblia diz, vendo Jesus, aquele homem deitado, sabendo ele que ele estava ali há 38 anos, enfermo naquela posição. Versículo de número 6. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que havia muito tempo que estava naquele estado, disse-lhe, queres ser curado? Volto a te dizer, tudo ao redor daquele homem era impossível. Estava paralítico. A única coisa que poderia acontecer era, quando as águas se moviam, ele ser curado. Mas ele é paralítico. Os outros chegam antes dele. Ele é o que menos tem condição. Para ele é impossível, para ele é improvável viver um milagre. Mas naquele dia, Jesus fez dele a sua prioridade. E quando você entende que você é a prioridade de Jesus, o improvável se torna provável na sua vida. E o impossível se torna possível na tua história. Não sei o que você está enfrentando. Em qual área da sua vida. Eu não sei qual é a tua adversidade, a tua dificuldade. É uma quinta-feira de milagres. É uma quinta-feira de impossível. E eu não estou pregando sobre mim ou sobre homens. Eu estou pregando sobre o próprio Filho de Deus. Que desde quando veio a este mundo e se entregou naquela cruz, se entregou para fazer a humanidade a sua prioridade. E se ele viu aquele homem sofredor, e ele conhecia a realidade daquele homem, ele também viu você e conhece a tua realidade. Nada está em oculto, nada está escondido dos olhos dele. Ele sabe tudo o que você tem enfrentado, ele sabe tudo o que você tem passado, ele sabe qual é os desafios que você tem vivido. Mas eu estou sendo repetitivo, porque esta é a maior palavra que Deus quer que você guarde nesta noite. Maior do que as tuas adversidades, maior do que as tuas lutas, é o Deus que faz de ti a prioridade dele. Jesus já conhecia a dor daquele homem. Por isso que Jesus estava ali. Quando Jesus o vê daquela forma, Jesus lança uma palavra para ele. Jesus faz uma pergunta. Parece uma pergunta de redundância. Mas é que Jesus quer trabalhar. Jesus pergunta para ele, tu queres ser curado? E a resposta dele é diferente da pergunta de Jesus. Ele diz, Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Não tenho ninguém que me
me leve até o tanque quando as águas são agitadas. Porque quando as águas são agitadas, vai outro antes de mim. Chega ao tanque. E eu tenho quem me ajude. Não há ninguém por mim. 38 anos ele está ali. Tinham largaram ali e desistiram dele. Ele deixou de ser prioridade para alguém. Ele foi deixado de lado por pessoas. Não há ninguém que lhe ajude. É sintomática a resposta daquele homem. Ele se sente em um abandono. Ele se sente em solidão. Ele se sente rejeitado. E um dos piores sentimentos inerentes ao ser humano é o sentimento da rejeição. Poucas coisas nos doem tanto como o sentimento de ser rejeitado. Poucas coisas vão nos doer tanto. Poucas coisas, eu como pastor que atendo tanta gente, poucas coisas traumatizam alguém do que a dor de uma rejeição. Existem pessoas que ao rejeitado como criança, isso abala a sua vida e determina a sua história para sempre. Rejeitado por pai, rejeitado por uma mãe, ou por ambos, ser deixado, ser abandonado. A dor de uma rejeição, a dor de um abandono é uma dor terrível. Mas Jesus está tratando a alma daquele homem. Porque naquele dia, o que Jesus queria mostrar para ele é: podem os homens te esquecer. Podem as pessoas virarem as costas para ti. Pode você sofrer um abandono, ser deixado de lado. Mas existe uma coisa que ninguém pode mudar. Existe um Deus lá no céu que fez de ti a prioridade. Lembre da cruz. Lembre dele naquele madeiro. Lembre dele vertendo o seu sangue. Lembre da coroa de espinho na sua cabeça. Lembre dos cravos nas suas mãos e nos seus pés. Cada gota de sangue que Jesus derramava, cada suor que corria no seu rosto, cada chaga, cada ferida aberta nas suas costas pelo flagelo dos açoites, cada fissura aberta nos seus ombros pelo peso do madeiro que ele teve que carregar pela via dolorosa, são um testemunho, são uma marca de que foi por mim e foi por você. Não há um homem e uma mulher sequer na terra que possa dizer: não há ninguém que me ame, não há ninguém que se preocupe comigo, não há ninguém que faça de mim sua prioridade. Jesus deixou tudo. A Bíblia diz que ele tomou a forma de um servo. Ele se fez como homem. Esvaziou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Fez-se como homem para tomar o meu e o teu lugar lá na cruz do Calvário. Então todos os dias, quando vierem as lutas, quando vierem as adversidades, quando surgirem os problemas familiares, quando surgirem os problemas no teu trabalho, quando o inimigo que tentar dizer para você, você está sozinho, não há ninguém por ti, quando parecer que não há ninguém por ti, o mesmo Nazareno que foi a Betesda, o mesmo Nazareno que esteve em Betesda, ele vai estar do teu lado, para te lembrar que você continua sendo a prioridade dele. Quem pode aplaudir ele bem forte nessa noite? Jesus está ali. E aquele homem ainda está dizendo: não há ninguém por mim. Estranho que existem cristãos que agem assim ainda. Existem cristãos que dizem:
eu estou sozinho, não há ninguém por mim, e Jesus está do seu lado. Jesus está contigo. Não permita que os anos de sofrimento, não permita que os anos de dor, não permita que as lutas venham mascarar de você a maior realidade da sua vida. Jesus um dia proclamou, Jesus um dia decretou, Jesus um dia fez uma promessa, e Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrependa. Um dia Ele disse: eis que eu estou convosco por todos os dias da sua vida. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: ó, você nunca mais vai estar sozinho. Mude a tua expectativa. Para de colocar a tua expectativa da onde ela não vai vir. Para de esperar dos homens aquilo que só Jesus pode fazer por você. Para de esperar dos homens aquilo que só Deus pode gerar na tua vida. O teu negócio não é com homens. O teu negócio não é com os outros. O teu negócio é com Jesus de Nazaré. E é Ele que tem milagre para a tua casa e para a tua vida. Você não está sozinho. Jesus está aqui te dizendo nessa noite: você é a minha prioridade. Que não está dizendo: eu não tenho ninguém. Jesus deixou tudo, deixou a festa. Primeiro, o Deus se fez homem, habitou entre nós. Ele deixou uma festa em Jerusalém, no templo. Ele foi a Betesda. Ele deixou tudo de lado para ir a quando aquele homem. Mas o coração daquele homem ainda não entendeu. Mas ele já ia entender. Porque ao mesmo tempo que aquele homem diz: eu não tenho ninguém, porque todas as vezes que a água é agitada, outro vai antes de mim. Aí o versículo 8: então Jesus disse a ele: levanta-te, toma teu leito e anda. Aleluia. Jesus disse para ele: levanta, toma teu leito e anda. Quando você entende, a sua mente se abre, o seu coração se abre, você entende que você é a prioridade de Deus. Então você está pronto e preparado para viver o sobrenatural na tua vida. Não é uma religião apenas. Não é uma denominação evangélica religiosa apenas. É Jesus em nós, a esperança da glória. É o Evangelho que é o poder de Deus para transformar a vida dos homens. Eu estou pregando esta mensagem tão simples nessa noite, orientado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está querendo falar a corações, o Espírito Santo está querendo falar a mentes, a pessoas que o inimigo está mentindo para elas, está tentando deturpar a sua mente, está tentando ocultar de você esta realidade na sua vida. Você continua sendo a prioridade de Deus aqui na terra. E é hora de levantar, é hora de andar, é hora de viver o sobrenatural que Ele tem para você. Jesus diz para ele: levanta, toma o teu leito, anda. Imagine se ele fosse olhar ao redor. Imagine se ele fosse olhar para a circunstância. Naquele dia ele só tinha uma coisa, mas essa coisa valia, essa coisa bastava: a palavra de Jesus. Eu não tenho outra coisa para te dar. Eu não vou jogar sal aqui na frente, eu não vou fazer um tapete de sal para você pisar no sal.
Mas o que eu tenho para te dar foi o que Jesus deu para aquele homem: a palavra. E Jesus um dia disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra que sai da boca dele é viva. Ela entra dentro de você e ela faz trazer à existência até aquilo que não existe. Ela entra dentro de você e ela gera uma mudança dentro de você. Sua mente muda, seu coração muda, sua percepção muda, e então o milagre é gerado dentro de você, porque a fé é gerada dentro de você. Receba a palavra de Deus nessa noite, receba a palavra de Jesus nessa noite, e esta mesma palavra vai transformar a tua casa, a tua família, a tua história, e tudo será possível para aquele que nele crê. Aquele homem só teve uma coisa. Nós aqui temos a oportunidade, oramos pelas pessoas, impomos as mãos sobre elas, é bíblico, podemos fazer. Podemos ungir com óleo, a Bíblia ensina. Podemos impor as mãos, a Bíblia ensina. Podemos interceder, a Bíblia ensina. Podemos clamar, a Bíblia ensina. Podemos fazer propósito, a campanha, a Bíblia nos dá margem para isso, nos ensina a fazermos propósitos. Mas naquele dia, aquele homem só teve uma coisa. Ele foi suficiente. Uma palavra. E Jesus não precisou repetir. Olha para quem está do teu lado e diz: Jesus não precisou repetir. Quando tem pessoas que Jesus tem que repetir. Repetir. E as pessoas vêm culto após culto, culto após culto, e Jesus dizendo: eu estou contigo, você é minha prioridade, eu estou contigo, o milagre vai acontecer. E ele repete, e ele repete, e ele reafirma, e mesmo assim as pessoas não conseguem crer. Mas que nessa noite você faça como aquele homem. Ele não podia brincar, ele não podia perder a oportunidade dele. 38 anos. Sabe quantos anos Jesus tinha nesse dia? Jesus tinha 32. Jesus daquele dia, como homem, tinha 32 anos. Aquele homem estava 38 anos. 38 anos. Então aquele homem não podia perder a oportunidade. Eu sou chato quando eu prego, mas vira para quem está do teu lado e diga assim: ó, não deixa passar a oportunidade. A tua oportunidade é aquele que fez de você a prioridade dele. Irmão, tem gente brincando com Deus, está deixando passar a oportunidade. Tem gente que está abrindo mão de Jesus para ir para o mundo. No mundo você não vai ser prioridade. O que o mundo tem para você, o diabo vai brincar com você, o diabo vai ferir você, ele vai matar, roubar e destruir o que o mundo terá para você. Lá você não vai ser prioridade de ninguém. Não abra mão desta oportunidade chamada Jesus. Aquele homem não podia brincar. 38 anos ali, ele é paralítico. A água se move, outros se jogam, ele não tem como ir na água. Para ele não tem chance. A única chance dele chama-se Jesus. E ele não vai deixar passar a oportunidade. Quando ele ouve a palavra, ele diz: eu vou pegar essa palavra. Eu sei o que é isso. Eu sou filho do Zé. Sabe como é que chamava o meu pai? Quando eu era pequeno, meu pai era o Zé Cachaça. Meu pai era alcoólatra, que bebia do amanhecer até o anoitecer, que batia na minha mãe, que batia nos meus irmãos, que batia em mim. E quando íamos dormir, a mãe colocávamos para dormir, e o pai não estava em casa. De uma hora para outra ele chegava em casa e já derrubava a porta da frente, quebrava a porta. E já saía batendo na minha mãe e nos meus irmãos. E a minha mãe tinha que agarrar a gente e correr e se esconder no meio do mato, porque ele estava endemoniado e dizia: eu vou matar vocês. E com a faca na mão procurando a gente dentro de casa. Meu pai era doente.
Jesus libertou ele. Eu ganhei ele para Jesus. Partiu salvo. Eu sei que Jesus é a minha única oportunidade. Eu não brinquei com ela. O dia que eu ouvi a pregação, eu ouvi a palavra e disse: é isso que eu preciso para mim. Eu aceitei a Jesus, eu me segurei com Jesus, porque eu entendi que Jesus fez de mim a prioridade dele. Ele morreu naquela cruz, ele se entregou por mim. Então um dia eu cheguei e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e nunca mais abri mão dele, porque ele é a minha oportunidade. O que você tem feito com a palavra que ele te dá? Você brinca com a palavra? Você não dá ouvidos à palavra? Aquele homem não queria, aquele homem não podia. 38 anos, Jesus disse: levanta, toma teu leito e anda. E a Bíblia diz, e no mesmo instante, versículo 9, aquele homem foi curado. No mesmo instante ele foi curado, tomou o leito e começou a andar. Loucura de vida. Está ele andando. Era sábado, os religiosos estavam ali. Os religiosos estavam ali. E viram aquele homem andando no sábado, carregando o leito. A religião diz que não pode trabalhar no sábado. Que isso? O senhor está carregando o leito? Não pode trabalhar no sábado. Sábado é dia de descanso. Como ele está carregando o leito? E os homens disseram: como tu está aí carregando um peso? Como tu está trabalhando no sábado? Isso não é correto? Jesus disse, aí aquele homem disse: eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Aquele que me curou, ele me disse: levanta, toma o teu leito e anda. Interessante que até aquele momento da vida daquele homem, ninguém aparecia. Interessante que até o momento da vida daquele homem, ele não tinha ninguém. Não foi isso que ele disse para Jesus? Não tinha ninguém que lhe ajudasse. E quando ele estava prostrado, ninguém via ele. Mas a partir do momento que ele se levantou, o enxergaram. A palavra de Jesus era andar. E aqueles homens queriam atrasar o processo e o projeto de Jesus na vida dele. Escute o que eu vou dizer nessa noite. Você é a prioridade de Jesus. Não deixa ninguém atrasar você nesse projeto. Não deixa ninguém atrasar você nesse processo. Você vai ver que em alguns momentos da sua vida, quando você tiver caído, jogado, as pessoas não vão aparecer lá. Mas basta você começar a andar. Vai surgir muita gente que vai lembrar de ti. Mas por uma coisa só: tentar atrasar o projeto de Deus na tua vida. Experimente. Quebra um negócio. Quebra a firma. Quebra a empresa. Quebra a loja. Você vai ficar dentro de casa sozinho, sofrendo. Ninguém vai aparecer lá. Aí você vem para Jesus. Jesus coloca você de pé. Você começa a andar. Já tem gente que aparece lá. No dia do culto. Ai, tu vai no culto hoje? Ai, vamos ficar aí. Tem gente que vai lembrar de ti no dia do culto. Vem cá em casa. O que está fazendo? Eu ia para a igreja. Não, vem cá hoje. Basta você começar a andar, que tem gente que nunca mais apareceu, que vai aparecer. Mas o único motivo disso é tentar atrasar o projeto que Deus tem para você. Porque o projeto é ver você andar. Olha para quem está do teu lado assim, ó. Quem é... Diga assim para essa pessoa: quem é prioridade de Deus, Ele vai colocar para andar. Guarda o que eu estou te dizendo. Tem coisas que estavam paradas na tua vida que Ele vai começar a colocar para andar. Porque você é a prioridade dEle. Teu relacionamento vai andar, vai melhorar. Teu casamento vai andar. Estava parado, vai andar.
Tua vida financeira vai andar, vai progredir. Tem coisas da tua vida que estavam paralisadas, vai andar. Mas daí no meio do caminho vai levantar gente que vai tentar atrapalhar você no processo. Abra seu olho. Faça como aquele homem. Amigo, não para não. Eu não posso parar para te dar satisfação. Porque quem me curou me disse: levanta, toma teu leito e anda. Eu preciso avançar, eu preciso ir em frente. Porque grande é o propósito daquele que me fez a prioridade na sua vida. Ei, grande é o propósito daquele que fez de você a prioridade na vida dele. E Ele vai colocar você para andar nos próximos dias. Fica de pé. Ele vai colocar para andar algumas coisas da tua vida nos próximos dias. Mas eu não estou brincando. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Vai ter gente que vai começar a dizer: a Paula está fanática agora, não sai da igreja. Aí, Paula, tu está ficando muito fanática. Sabe que nós somos amiga, nós somos amiga. Então eu vou te falar, tá ficando muito fanática, não quer mais sair da igreja. Tu era mais divertida antes. Para com isso. Não, que igreja hoje? Vem cá. Olha para quem está do teu lado assim, ó. Abre teu olho. Vai surgir quem vai tentar parar você. Mas maior é o propósito de Deus para a tua vida. Ele vai te colocar para andar. O diabo é astuto. Quando a gente está lá no chão, ninguém lembra da gente. A gente não tem ninguém por a gente. A gente fica esquecido, abandonado. Mas quando Jesus começa a fazer a obra, que o inimigo levanta a gente para tentar impedir. Mas não vai impedir. Jesus vai começar a colocar para andar algumas coisas na tua vida. Ai, você é a prioridade dele. Você é a prioridade dele. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Vem aqui no altar, você é a prioridade do céu. O Espírito Santo, ele vai fazer você entender, você é a prioridade de Deus. Vem aqui no altar.